Olá, pessoas! Eu sou o Luan. E eu, Lorena. E sim, chegou a hora de falar de um dos contos de ficção científica mais referenciados nessa área. Considerado uma das melhores e mais bem feitas histórias do gênero, o filme foi indicado ao Oscar e obra-prima do cinema. Exatamente, deu pra perceber que a coisa é importante, então fica sentado aí, presta atenção, porque tá chegando a mídia resenha de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Antes de começar, é bom vocês saberem que não vai ter spoiler. E uma novidade, diferente de muitos filmes que vêm depois do livro, nesse caso, foi o livro e o filme foram feitos simultaneamente. Na verdade, o Kubrick, que era um diretor muito visionário, ele sentou com o Arthur Clarke e disse que queria fazer uma parceria e fazer um filme e um livro. Só que o filme seria feito com um roteiro escrito pelo Arthur C. Clarke. Só que o Arthur C. Clarke ficou meio dividido porque ele não conseguia fazer uma coisa tão resumida que nem um roteiro de filme. Ele queria muitos detalhes e tudo mais. Então, eles acabaram combinando de fazer ao mesmo tempo. Então, o roteiro do filme e o livro foram feitos ao mesmo tempo. Exatamente, dessa parceria entre o diretor Kubrick e o autor Clarke, nasceu, como a Lorena já falou, em 1968, esse super conto. E foi bem na amizade mesmo, até que eu acho que por conta disso fez tanto sucesso e deu tão certo, né? Sim. E ele é parcialmente inspirado num conto que o Clarke tinha publicado anteriormente e outros diversos contos como referência, que foi A Sentinela. E todos esses contos abordavam a mesma coisa que 2001 se propunha a tratar, que é inteligência artificial, tecnologia, vida extraterrestre, entre outras coisas que naquela época era muita novidade, né? O pessoal não estava fazendo esse tipo de filme naquela época. Então tinha uma qualidade de efeitos visuais muito grande, por isso que foi um marco cinematográfico. E é importante também falar um pouquinho sobre o autor do livro. O Arthur C. Clarke, ele não era só um escritor, ele era também matemático e físico, então ele tinha um aporte muito grande, uma bagagem teórica muito grande para falar sobre o que ele está falando em 2001, Odisseia no Espaço. Por isso que a gente sente, quando a gente está lendo o livro, a gente sente que é uma coisa muito detalhada, muito rica em conteúdo e tudo porque é uma coisa muito baseada na realidade. Exatamente, não é chacota, nem naquela época e nem agora, porque tudo que o livro trata, o livro e o filme, quando a gente for falar aqui vai ser praticamente dos dois, porque é quase a mesma história, só que o livro é mais detalhado. A gente vê que tem coisas que o livro mostra e que a gente usa hoje, igual videoconferência, que hoje em dia a gente faz muito, que é o Skype, comida requentada. Hoje em dia a gente vai comendo com um tablet, com um visor do lado da gente, não tem muita comunicação entre as pessoas e tudo mais. E também o diretor, não fica muito atrás, o Kubrick lançou muita gente deve conhecer ele. Muita gente já conhece o Kubrick. Ele lançou sucessos que ficaram eternizados, como Lolita, Doutor Fantástico, Laranja Mecânica, O Iluminado, pra quem gosta de terror. E lembrando que o Clarke, ele também é autor de mais de 20 obras nessa área de divulgação científica, que é a área acadêmica que ele segue, muito por ser matemático e físico, e contos de ficção científica também. E é uma coisa que a gente sente muito, porque no livro a gente sente quase que ele tá falando do que a gente vive ou que a gente já viveu. Só que é uma coisa louca, porque aconteceu, esse livro foi escrito há 50 anos atrás. E mesmo assim é muito atual. Muito atual para os dias de hoje. Exatamente. História, vamos partir para a história? Agora a gente vai começar a contar um pouco da história. A história começa com vários homens primatas lutando entre si, então é uma coisa bem irracional, mostra a irracionalidade do homem, esse negócio do que era antes, e vem muito no nosso imaginário, como era antes da gente estar aqui, como o homem surgiu. E a primeira sessão é intitulada A Aurora do Homem. E a Aurora do Homem é muito significativo. Foi o nascimento do homem, que foi um homem irracional, que acabou deixando de lado essa racionalidade e se desenvolveu. Como?
tem uma parte que é muito, muito importante, que o homem tá lá, mostra essa tribo sofrendo no deserto africano, com a falta de comida, escassez de água, e aí surge um objeto que é muito importante, que é quase que o protagonista da história. Um protagonista da história, que é um monólito. E o monólito, ele faz sugestões que acaba fazendo com que essa tribo comece a desenvolver habilidades, como usar um osso como ferramenta para se defender dos predadores, para conseguir se alimentar, várias coisas. Exatamente. E o grande lance do roteiro do filme é justamente deixar que o monólito fique lá e a gente suponha com várias teorias o que é aquilo e por que tem essa mudança quando ele aparece, porque ele vai aparecer no decorrer de toda a história. Então, por que ele tá ali? E o livro ele vem justamente para isso, explicar detalhadamente por que ele tá ali e qual que é o verdadeiro motivo, né? Agora a gente dá um salto gigantesco. Agora já tem cultura, a gente já desenvolveu cultura, já tá em sociedade, já tem televisão, internet. Aí, no caso, mostraria a época de 2001, que o homem já foi à lua, já aconteceu várias coisas. E é muito interessante porque em 1968 o homem não tinha ido à lua ainda. E ele já escreveu sobre isso, só que a gente pensa como ele tinha um pezinho ali na NASA, como ele tinha contatos, então ele já sabia o que ia acontecer. Já sabia, talvez, que o homem ia pra lua. Exatamente. Depois desse salto no tempo, a gente vai conhecer o Dr. Floyd, que ele tá numa viagem espacial para a Lua para resolver uma suposta epidemia que tá lá. Porém, a gente não sabe se é uma suposta epidemia ou se esse foi o motivo que eles encontraram para disfarçar o verdadeiro motivo da missão. O verdadeiro motivo da missão, talvez isso seja um pouco de spoiler, não sei, mas é que tem um monólito encrustado lá na Lua e ninguém sabe por que ele tá lá e como que ele apareceu. Milhões de anos depois, né, ele reaparece. Exatamente. O monólito tá lá encrustado e aí eles chegam perto do monólito e só ouvem um grande sinal de rádio. Aí a gente tem uma grande característica dessa história que é cortar e já pular para outro tempo. E esse tempo não é tão distante porque a gente ainda tá no espaço. O homem explorou o espaço, explorou tudo e tá lá ainda. Mas nessa parte da história, nessa última parte, a gente vai conhecer o doutor... doutor não, ele é um astronauta, não vamos chamar de doutor. É o David Bowman, né? Bowman, isso aí. O David, gosto de David. O David Bowman, exatamente. Ele é interpretado no filme pelo Keir Dullea, que na verdade ninguém liga, mas ele tá a bordo da nave Discovery On, junto com 3 astronautas que estão hibernados. Eles estão... hibernados. E o HAL 9000. O HAL 9000 é muito importante, um personagem Finalmente, vamos falar do HAL. Gente, eu gosto muito do HAL porque ele é a inteligência artificial dessa nave e é ele que é o cérebro, o sistema nervoso, ele pensa tudo. E ele faz tudo, várias coisas ao mesmo tempo, multitarefa, e é um computador super foda. E 1968, quando que a gente poderia imaginar uma inteligência artificial com essas capacidades? Eu acho que nem hoje a gente tem isso direito, porque ele mesmo fala que ele não erra. Porém, eles estão a caminho de Saturno, que no filme é Júpiter. Só que a gente vai falar Saturno porque o objetivo aqui é mais falar sobre o livro. Eles estão a caminho de lá porque, mais uma vez, eles têm uma missão. Só que eles não sabem... o computador ele foi programado só para levar eles e controlar a questão de comida e tudo mais. Só que o computador ele não sabe qual é a verdadeira missão. E é isso que vai deixar ele meio assim... Por que eu não sei? Eu sei tudo e por que eu não sei qual é o motivo da missão? O verdadeiro motivo da missão... encontrar lá em Saturno mais um monólito encontrado. Tinha o da Lua e tinha esse de Saturno. Então eles queriam ir lá ver o que era aquilo, mais uma vez querendo saber o que era aquilo e por que ele tinha aparecido lá. Lembrando que eu falei que o homem ele tinha descobrido o espaço, tinha explorado a Lua e tudo mais, mas ele não tinha encontrado ainda uma forma de explorar outros planetas do sistema solar. Então eles estão a caminho disso. E os motivos que eu já falei vão meio que bugar o computador. Ele começa a ficar meio revoltado. Eles não tinham que fazer nada. Só esperar chegar no destino, que era durante muito tempo. Inclusive por isso que tem 3 astronautas hibernados, porque se eles não conseguissem sobreviver até chegar lá, tinham mais 3 para ativar, acordar, quando eles morressem. O Hulk faria isso.
E aí lá é um negócio, é um tédio eterno, eles não têm o que fazer e cai muito naquele negócio da gente falar sobre algumas coisas que eles faziam lá e que a gente faz até hoje em dia, que é falar por videoconferência com o pessoal aqui da Terra, fazer comida requentada, mas na verdade nem conversar, porque é um tédio, ele só tinha o outro amigo dele lá para conversar com ele e tudo mais. Eu acho que é só. Depois disso. Tá, deixa eu acabar. E aí, como o Hal, ele ficou meio revoltado, como a Lorena disse. E aquela briga homem-máquina, homem versus máquina. Exatamente, quem vence melhor. Porque o Hal, ele faz uma coisa que a gente fica meio assim, Hal, por que você fez isso? Com o amigo do David. E aí o David vai começar a desconfiar do Hal, vai gerar um climão. Eles vão brigar por um tempo, mas aí vão conseguir chegar ao seu destino. E a partir disso, a gente não vai aprofundar muito nessa parte da história, porque a partir disso, o David ele vai entrar numa espécie de cosmos diferenciado e vai pular para outra parte da história que nossos queridos amigos Lígia e Túlio vão se aprofundar melhor e já relacionar com as teorias que a gente encontra nessa disciplina maravilhosa. Então agora vocês vão ficar com a Lígia e com o Túlio e até mais. Exatamente. Beijo. Fala pessoal, eu sou o Túlio. E eu sou a Lígia. E agora que vocês já viram um pouquinho do resumo, o que acontece tanto no livro quanto no filme de 2001, Um Odisseia no Espaço, a gente vai falar um pouquinho mais da pegada tecnológica, sobre as coisas evolutivas que o filme traz da realidade, né? E um pouquinho também sobre as referências que outros filmes e alguns desenhos animados têm do filme. Bom, para começar, a gente vai falar do Hal, porque ele é a principal questão dentro do filme em relação à tecnologia. Então, para falar da evolução dele, a gente vai usar o que a escritora Santa Ella utilizou no texto Linguagens Líquidas na Era da Mobilidade, que é a evolução da máquina. Então, a gente pode começar primeiro, antes do Hal, poder falar daquela cena no começo do filme e do livro, falando do osso, de como o osso foi a primeira ferramenta do ser humano. E, segundo a Santa Ella, ela colocou mesmo como a palavra ferramenta. Depois, a gente vai ver a máquina, que a gente pode enxergar da maneira como eles explicam no próprio livro. A primeira evolução dessa tecnologia foi o primeiro computador que existiu. Então, era aquele que a gente lembra que tomava a sala inteira, máquinas e máquinas para fazer o serviço de um computador só, né? Isso ocorreu, segundo o livro, e de verdade também aconteceu, na década de 40, e foi a primeira máquina, como a classificação da Santa Ella coloca. E depois a gente tem a segunda máquina, que seria a máquina inteligente. Então aí a gente já está falando de tecnologias microeletrônicas, né? Então a gente pode falar do próprio computador, dos nossos celulares e tudo mais que a gente vê nos dias de hoje. E por fim, a terceira geração, que é aquela que a gente não atingiu, que seria o HAL, que é uma tecnologia que ela tem capacidade de simular emoções humanas e pensar efetivamente, e que foi criada pensando mesmo no processo que o cérebro do ser humano é desenvolvido dentro da gente, né? Então teve todo esse estudo e daí surgiu a ideia do HAL dentro do livro, da história, e a gente vê essa questão de algo além da tecnologia que a gente vê hoje, algo bem expressivo no livro. Sim, e pensando no HAL, no que ele se tornou, a gente pode associar com o que Lemos fala sobre, tipo, toda mídia, ela alterar a nossa relação de espaço-tempo. Então, o HAL, ele é um exemplo fortíssimo de como uma tecnologia pode não, talvez, respeitar essa regra do espaço-tempo. Porque no filme e no livro, o HAL, ele tá em todo lugar. Ele é o comandante principal ali da nave espacial. Tanto é que tem uma hora que tem um diálogo entre o tripulante e o HAL, que ele fala assim, por mais que o tripulante sabia que ele estava em todo lugar da nave, ele ainda insiste em olhar para a tela do computador, mesmo sabendo que fisicamente o HAL não está ali. Então, isso mostra como ele passa essa barreira do espaço e também a barreira do tempo, porque mesmo ele comandando, ele também serve como um cérebro artificial, né? Um cérebro tecnológico. Então ele armazena todas as informações
que vão além do tempo. Isso. Para vocês entenderem de uma forma mais fácil, por exemplo, a barreira do físico que a gente tem. Você vai além do seu celular, daquilo que você pega, como ele falou no caso do Hal, que é algo extremamente mais elevado, mas você consegue falar com alguém que está em outro lugar, entendeu? Você não precisa estar lá para poder falar com essa pessoa pelo seu celular. E a barreira do tempo, de uma forma bem simples. Pensa no áudio do seu WhatsApp. Você manda e aquilo fica eternamente lá, porque mesmo que você vá apagar, por exemplo, ele vai estar na nuvem, entendeu? Sim. Então, é um exemplo bem simples para você entender como a tecnologia hoje já passou essa barreira do espaço e do tempo e como ela ainda pode evoluir e, ir totalmente além quando a gente vê o caso do Hal no filme e no livro. Começando pelo nosso 2001, a evolução começa lá na aurora do homem, né? Ou seja, no surgimento do homem, quando ele ainda era um homem macaco, como os meninos já devem ter falado antes. Então, quando eles encontram o monólito, a função dele ali é apresentar a evolução para o homem, né? Através do monólito ele começa a conseguir pensar, usar instrumentos, ossos para poder agir. Então, esse foi o primeiro passo da evolução ali empregado no livro através de uma ação extraterrestre, né? Seria o contato com o primeiro monólito na Terra, na época lá pré-histórica, onde então o homem macaco passa a se evoluir. O segundo é quando eles encontram o segundo monólito, o AMT-1, lá na Lua. E quando ele tem o primeiro contato com o raio solar, ele emite uma onda radiofônica, né, que direciona eles para Saturno. Então o primeiro monólito tem a função realmente evolutiva. Ali o homem macaco torna-se homem. O segundo ele tem uma função mais de comunicação, apontar uma direção que eles devem ir. Só que o que? Ele foi pensado justamente quando o homem ou outro ser do espaço já tivesse a evolução de conseguir fazer viagens espaciais e encontrasse ele, porque ele estava enterrado. Ou seja, quando o homem tivesse uma segunda evolução, que seria de viagens intergalácticas entre planetas, ele acharia o segundo monólito. Então, seguindo essa linha, eles vão rumo a Saturno, né? Principalmente a lua de Saturno, Japeto, que é onde eles imaginam que esteja abrigado esse ser extraterrestre, que foi para onde o sinal foi emitido, em busca de respostas. E lá eles encontram, então, o terceiro, talvez, né, ou não, monólito. A diferença é o que? Todos os monólitos eles têm uma exata proporção de 1 para 4 para 9. A diferença é que esse terceiro, que está no meio da lua de Japeto, ele é gigante, ele é quilométrico, parece um prédio. E a intenção do astronauta é pousar em cima desse monólito, que é uma pedra, né, perfeita, preta. Só que ele se surpreende porque quando ele vai sentar, né, no topo do monólito, ele entra dentro dele. Tanto é que no livro ele usa a comparação de quando a gente faz um desenho 3D, coloca na frente da câmera, vê um cubo, e quando você mexe o papel, você vê que não era um cubo. É um desenho que estava desenho contorcido, que dependendo da posição ele parecia um cubo. Então foi isso que aconteceu. Quando ele vai para pousar, ele percebe que não é aquilo. E ele entra e acaba fazendo uma viagem interestelar, onde começa a parte totalmente mais difícil de entender do filme, né? Porque até então o filme era mais ou menos compreensível, mas quando ele passa dentro de Gepeto e atravessa esse falso monólito, muda tudo. Não é um alerta de spoiler agora, né? Não é spoiler, por mais que alguns achem, vocês estão dando spoiler. Não, gente, vocês têm que ver o filme pra entender. É muito mais complexo do que isso, mas já é bom que vocês já vão ver o livro e o filme de uma forma bem mais clara pra poder entender. Sim. Por mais que talvez a gente revele o final ele é totalmente interpretativo. Então vai depender do que você acha, do que você pensa. E o que acontece, Túlio, nesse final, depois que ele passa por essa viagem? Vale lembrar que há totalmente uma relação com o nascimento, morte e nascimento. O livro e o filme todo, isso é mais expresso no filme, porque a própria nave utilizada, ela lembra um espermatozoide. E quando ela entra, porque na verdade no filme é um pouco adaptado, então o monólito gigante ele não está em Japeto, ele está em Júpiter, né, no espaço. Então quando ela adentra, o próprio formato do monólito lembra uma vagina, e isso lembra então o ato de nascimento, porque o espermatozoide entrando, e o que? Quando ele adentra então esse monólito e faz essa viagem intergaláctica, interestelar, ele começa a ter várias visões de estrelas, cores, uma bagunça, e ele chega num quarto. Do nada, no meio do espaço, ele chega num quarto totalmente montado
e que o próprio autor, né, fala que o quarto serviria como um zoológico, né? Um exemplo de zoológico, ou seja, ele estava colocando o humano ali no seu habitat natural para se sentir mais confortável, para ter esse real contato com o ser extraterrestre, o ser evoluído. Então, quando ele chega ali naquele quarto, ele se vê velho, deitado na cama. E aparece diante dele, né, dele velho, o monólito, o terceiro então monólito, do mesmo tamanho que tinha aparecido na Lua e na Terra lá na Aurora. Então, aparece diante dele, e aí a gente tem uma referência ao quadro da criação de Michelangelo, onde vai Adão tocar a mão de Deus. Então ele estende a sua mão para poder tocar o monólito. E daí quando ele toca o monólito, acontece então o boom, né, do filme. Ali ele adquire todo o conhecimento que ele tinha para adquirir, porque na hora que ele toca e adquire todo o seu conhecimento, ele vira um feto, ele vira um bebê. E o livro, tanto o livro quanto o filme, terminam com esse bebê indo em direção à Terra para poder mostrar para todo mundo esse conhecimento que ele conseguiu adquirir através dessa vida extraterrestre. E esse é o gancho que a gente quer dar para poder falar de outros filmes que também tem essa pegada. Então, a gente pode falar primeiro de Lucy, né? Que a gente vai ver no filme uma moça que, devido a uma certa droga que foi ali colocada no seu corpo, ela vai ativar um espaço no cérebro que a gente não utiliza e aquilo vai levar ela para um nível mais elevado de consciência, vamos dizer assim. Então, ela vai evoluindo, até que no final do filme, ela também, tipo assim, desaparece. Ela passa essa barreira do espaço e do tempo e ela deixa todo o seu conhecimento dentro de um pendrive para a humanidade. Além disso, do Lucy, a gente vê o filme Matrix, por exemplo, onde tinha uma sociedade que vivia ali e o Neo, ele vai conseguir atingir, vamos dizer assim, ele também atinge esse outro estado de consciência, porque ele se vê fora da Matrix, ele consegue sair de lá. Então, no sentido de que ele consegue atingir esse nível e a partir disso, todo o filme também é construído em volta dele como se ele fosse o Salvador, porque ele que vai trazer esse conhecimento, esse outro lado para a humanidade. Então, não sei se vocês viram, mas teve um episódio, um filme, na verdade, completo, do Tom e Jerry, que chama Rumo a Marte, em que acontece a mesma cena que acontece em 2001. Eles chegam em Marte, no caso não é mais Júpiter, e encontram um monólito. E então é aquela coisa, né? O que é isso e tudo mais. E por fim, um filme um pouco mais recente, que é o Wall-E. Você queria falar do Wall-E? Nossa, o Wall-E, ele é um filme, apesar de ser infantil, é um filme pós-apocalíptico, onde a vida na Terra não tem mais viabilidade. Então, as pessoas vivem em uma nave na órbita da Terra e aqui vive um robozinho sozinho que fica cuidando de limpar a Terra com sua amiga baratinha. E a grande referência tá na tripulação que tá sobrevoando a Terra, né? Já que as pessoas vivem nessa grande máquina. Ela é tripulada por um capitão, né, também, e também por uma inteligência artificial que tem o mesmo formato praticamente que tem no filme de 2001, que é uma bolinha vermelha que conversa e comanda. E na capa do livro também a gente vê aquela luz vermelha, é a mesma coisa. Mas enfim, essa inteligência artificial de Wall-E, ela que comanda toda a nave. E quando eles decidem voltar para a Terra, assim como tem aquela discussão com o Wall em 2001, a inteligência de Wall-E não deixa. Então ela fica discutindo com o capitão. Eles brigam. E ele é obrigado a ter aquela luta com a inteligência para poder desligar ela e todo mundo aplaude como se fosse uma grande vitória mesmo do homem contra a máquina, sua própria criação. Sim. E tem toda essa crítica que as pessoas fazem em torno da tecnologia e até que ponto ela é boa e não é. Até onde o ser humano vai chegar, as máquinas vão dominar os seres humanos, né? Sim, que é aquela discussão entre tecnófilos e tecnólogos. Quem tem medo da tecnologia, que acha que ela é errada e quem acha que ela é boa. Até que ponto a tecnologia é uma extensão do corpo do homem, né? Ali, puxando o ganchinho do Al, a criação foi feita do homem, né? E ela vai sobrepor o homem. Ali no filme ela tem uma capacidade maior sim do homem, porque ela comanda toda a nave, né? Tanto no filme quanto no livro. Só que o homem ainda tem o poder de desligar ela, ele ainda controla ela.
Então aquela visão futurística eu pessoalmente ainda vejo ela muito distante de uma revolução das máquinas, mas isso é uma coisa que pode ser, né, que pode vir a acontecer. Fica a reflexão, e para vocês ainda pensarem mais sobre isso, a gente vai finalizar aqui trazendo uma frase do próprio Kubrick, que foi o diretor do filme em 2001, que ele fala assim, que alguém disse que o homem atual é um elo perdido entre os macacos e o homem civilizado. Posso dizer que essa é a história de 2001 também. Nós somos semi-civilizados, capazes de cooperação e afeição. Mas precisamos de alguma forma de transfiguração e uma forma mais elevada de vida. Agora que alcançamos o poder de exterminar toda a vida na Terra, será preciso mais do que cooperação e planejamento para evitar alguma catástrofe. O problema existe enquanto o potencial existe, e o problema é essencialmente moral e espiritual. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Fiquem aí com essa super mídia resenha sobre 2001. Não deixem de ler o livro, de assistir o filme. É totalmente uma coisa nova, né? Que veio como um verdadeiro marco e vale a pena muito vocês acompanharem.